Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um CâmaraCast, mais uma semana aqui com meu amigo Bruno Horta. E antes de começar, apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é uma pessoa incrível, apresentar um pouco do trabalho dele também. Quero pedir para vocês não deixar de se inscrever aqui no canal, seguir a gente em todas as redes sociais. O Instagram é Câmara de Macaé e aqui no YouTube não esquece também de dar o joinha, compartilhar esse programa com os seus amigos, deixar os comentários aqui, que é muito importante pra gente, tá? Então compartilha com todo mundo no Facebook, né? Nas redes sociais, nos grupos, para o pessoal conhecer um pouco mais o nosso trabalho aqui na Câmara de Macaé e também os outros programas que a gente tem, né, Bruno? Sim, Cindy, muito legal. A TV Câmara é cada vez mais rica de conteúdo. Exato. Tem uma série de podcasts muito bacana. Muito bacana. Eu recomendo um. Qual? Eu recomendo o Raízes. Nossa, e quem que apresenta o Raízes? Ah, sou eu mesmo. Então, você recomenda algum? Vou recomendar o Macaé Delas. Por tá? quê? Porque eu apresento. E também eu trago mulheres empoderadas, mulheres maravilhosas também aqui da cidade. Eu acho que vale a pena todo mundo assistir. Certeza. Eu vou trazer. Hoje estamos trazendo uma pessoa muito empoderada, de muito poder, de muita presença e muito querido também, Jô. Eu ia chamar de Josefferson, mas vou chamar de Jô. Jô, obrigado pela presença. Muito legal ter você aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de vocês para estar aqui falando um pouco, né, do nosso trabalho, né, na Defesa Civil, né, do meu trabalho na posição de secretário, do trabalho da nossa equipe de Defesa Civil. E, Bruno, legal que você me chamou de Jô. E Jô é um apelido carinhoso dos amigos, né, que me conhecem há bastante tempo assim. Né, meu nome é um pouco mais difícil, né, Josefferson. Eu estava até brincando, Josefferson de Jesus, né, Florencio. E eu passei a ser chamado e conhecido mais como Josefferson, e depois a gente ocupar alguns espaços assim, né, relevantes para a sociedade de alguma maneira, que a gente que eu pude contribuir mais, e as pessoas acabaram me conhecendo mais pelo meu nome. Né, mas lá na região serrana, de onde eu venho, né, de todo mundo me conhece como Jô. Eu te pergunto, Thaís, a gente tem um programa aqui, que a gente brincou, que é chamado Raízes, que conta a história de quem faz parte da história de Macaé. Eu estava até comentando com a Cindy. O Jô poderia estar nos dois. Você poderia estar no Raízes, como poderia estar aqui no CâmaraCast. Você é macaense. Eu sou macaense. Da macaense Serra. raiz, né? Já que o programa é Raízes, eu sou macaense raiz. Aí já vai ter um convidado já. Eu não posso nem convidar para o Macaé Delas. Pode sim. Não, porque o programa é só de meninas. Não posso. Mas já convido para retornar o CâmaraCast, que eu sei que tem muito assunto ainda. Você voltará aqui certamente. Até porque tem bastante pergunta para te fazer, mas a primeira é essa. Onde é que você nasceu aqui em Macaé e como é que você chega nessa... Como é que você sai do Jô e vira o Josefferson? Então, eu nasci na cidade, né? Então, porque sou da região serrana, mas lá não tem hospital, então assim, tem hoje, né? Mas a maternidade era aqui, aqui, eu nasci aqui na cidade, mas minha vida inteira, meus 36 anos, são ali se dão ali no Frade. Minha família é toda de lá, né? Tanto de pai e de mãe. E eu também tenho minha residência lá, né, minha moradia lá. E minha história, né, como eu virei Jô, né, para virar Josefferson. Eu sou um filho de uma doméstica, com auxiliar de serviços gerais, que é servidor do município. Mais velho de 3, né, irmãos, né, eu tenho um casal, né, de irmãos mais novos do que eu. Tenho essa vida toda ali radicada no Frade. Fiz minha primeira faculdade de História, né? Sou formado em História também. Juntos. Eu tenho uma licenciatura plena em História, embora ser um admirador de Geografia, né? E aí passei num concurso público. Eu estava, na verdade, no início ali dessa graduação, aí surgiu essa oportunidade para cargos administrativos na prefeitura, né? Eu fiz concurso, passei, né? Fiquei um tempo na educação. Eu trabalhava num projeto de inclusão social voltado... Você deu aula? Dei aula. Bacana. Mas eu trabalhava também num projeto de inclusão social pelo Sindicato Rural, né, com a questão de inclusão digital, né, para pequenos agricultores, né? Então eu tinha lá um pezinho na informática, né, outro pé ali na questão da história, né? E aí passei no concurso público, né? Passei no concurso público em 2010, né? Eu já comecei a trabalhar com concurso público, comecei a trabalhar pelo concurso público na prefeitura. Foi onde eu comecei a desenvolver, né, alguns trabalhos na ciência e tecnologia, educação. Fui para a Defesa Civil. A partir dali, né, comecei a trabalhar na parte administrativa e me apaixonei pelo órgão, né? Eu sou assim, apaixonado pela causa da Defesa Civil. A Defesa Civil é muito mais do que uma instituição, muito mais do que o colete, né? E
E a partir desse momento comecei a buscar conhecimento ali na área, pequenos cursos, né, cursos profissionalizantes ali, né, para a questão da defesa civil, curso de formação operacional. Aí também fui para a parte de técnico de segurança, me formei em técnico de segurança, fiz uma pós-graduação em defesa civil, fiz uma pós-graduação em prevenção e combate a incêndio, né, e comecei mais a radicar nessa área da questão de segurança. Aí eu comecei a assumir algumas posições de destaque dentro do órgão, né? Primeiramente assumi a coordenação de administrativa, depois fui para a coordenação de gestão de risco, depois fui para a coordenação de operações com as equipes de rua. Cheguei no momento, me tornei subsecretário da Defesa Civil, né? E aí, nesse meio aí eu já deixei de ser Jô e já comecei a ser chamado de Joséfias, até chegar na posição que eu ocupo hoje, né? De secretário municipal adjunto de Defesa Civil. Ele fala calmo, né? Sim, esperador. Dá uma calmaria. Mas só uma observação, falando do Jô, antes de eu vindo pra cá, pra gravar, eu encontrei o vereador Amaro na rua. E aí ele perguntou, quem é que vai estar lá no programa? Eu falei, o Joséferson. Aí ele, quem? Eu falei, o Jô. Aí ele, eu sei quem é. Você tá entendendo? Todo mundo conhece como Jô. Mas já pegando aqui o gancho, deixa eu perguntar para você, Jô. É o que é a Defesa Civil de Macaé e qual é a diferença dela para a estadual? Tá, então, legal vocês estão me dando uma oportunidade de falar um pouco do sistema. Eu acho que é legal explicar isso para as pessoas. Porque volta e meia você abre aí uma televisão e a defesa civil acaba tá muito em voga, né? Infelizmente, né? Em função dessa questão de mudanças do clima, de variabilidade do clima também, depois eu até falar um pouquinho dessas diferenças. E aí a gente vê, né? Olha, o governo federal enviou a defesa civil para determinada missão, né? O do governo estadual enviou a defesa civil para determinada missão. E vocês, né, veem também a defesa civil municipal, né, imbuída em algumas missões. E qual a diferença disso, né? Então, assim, são 3 esferas, 3 entes, que cada um tem uma estrutura de defesa civil, que não tem uma hierarquia, né, entre elas, mas elas fazem parte de um órgão sistêmico. Cada uma tem a sua atribuição de acordo com a Lei 12.608/2012, que é a lei que regulamenta, né, a Política Nacional de Defesa Civil e cria o Sistema Nacional de Defesa Civil. E nessa lei ali diz o que compete, né, ao Distrito Federal, ao Governo Federal, né, aos estados, né, e aos municípios. Então tem todas as competências ali dentro dessa lei. A Defesa Civil é um órgão assim, desafiador, porque ele envolve, às vezes, até algumas questões que não foram tão observadas ao longo dos anos, questões históricas, né, que acabam colocando pessoas em situação de exposição e de vulnerabilidade, e a gente vem dentro desse sistema com essa grande missão de trabalhar as ações dentro de um ciclo de gestão de risco e gestão de desastre que visa prevenir, mitigar, né, preparar as pessoas a lidar com o desastre, responder, dar a resposta, o socorro imediato àqueles afetados e reconstruir os cenários também já devastados. Então, essa aí é a grande importância na missão da Defesa Civil. Eu tenho uma referência, como na educação ou na saúde, que o federal é responsável por determinada área, na educação superior, o ensino médio ao Estado, o ensino fundamental ao município. Existe essa diferença na Defesa Civil, nas atuações? Sim. Especificamente? Sim. De atuação, o governo federal ele vai estar muito voltado à questão da política e das diretrizes. Vai te dar os caminhos necessários para que cada ente, né, ocupe. Muito mais caminho como diretriz. E, obviamente, acaba sendo um grande local que as defesas civis devem buscar recursos federais, né, para suas ações de reconstrução, suas ações de resposta, até mesmo também de prevenção de desastre. Mas ele está muito mais ligado no dia a dia, fora em calamidade, né, como um órgão que vai muito mais gerir as políticas, né, e gerir as diretrizes. Numa situação de calamidade, é o órgão que de fato vai chegar com recurso financeiro, né, para poder fazer com que a cidade afetada ela possa ter onde buscar, né, uma demanda ali, né, para responder e para levantar ali o moral, né, da população que foi afetada. Já o Estado ele está muito mais ligado na política regional, né, voltado também ajuda diretamente a fazer os mapeamentos de maneira regional, integração entre os municípios, né, porque nem sempre um desastre ele afeta somente um município, então ele pode ser regionalizado
O Estado vai dar mais esses subsídios, né, e é um grande também ente que busca muito conteúdo que é gerado dentro do município, porque ele precisa entender toda essa dinâmica para, de alguma maneira, quando for solicitado um recurso para o governo federal, o Estado vai validar, né, aquela necessidade em função de um inventário, né, das ocorrências, das coisas históricas. O município é a frente que está diretamente atuando com a população, então tudo que acontece de desastre acontece dentro do município. Né? Então o município que tem o dia a dia, o detalhamento, que faz mais as ações preventivas, que vai fazer mais, que vai diretamente atuar na coordenação local, né, da questão do desastre. Uma outra coisa que o Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ele está muito ligado à questão da resposta. Por quê? Porque o socorro, né, propriamente dito, ele está dentro da gestão de defesa civil, ele está muito relacionado também à figura do Corpo de Bombeiro Militar. Né? O Corpo de Bombeiro Militar ele é um órgão dentro da Secretaria de Defesa Civil Estadual. Né? Não sabia. Então, assim, a ação de resposta, né, do socorro, né, de tirar o afetado, né, a vítima dentro de uma estrutura colapsada, né, ele vai estar ligado ali ao Corpo de Bombeiro. Né, e geralmente, né, na verdade, acho que é quase de regra em toda a federação, digamos assim, o Corpo Bombeiro está ligado aí à Secretaria de Defesa Civil. Você falou das mudanças climáticas e a gente, aqui olhando para o nosso território, para Macaé, a gente não pode fugir do evento drástico que aconteceu há pouco tempo na fronteira. Queria que você pensasse um pouco junto com a gente para a gente entender o que tem ligado entre esses problemas nossos climáticos, as mudanças climáticas que afetam o mundo inteiro e como ela chega na ponta aqui, chega na nossa fronteira e causa todo esse problema, toda essa destruição. Trouxesse um link desses dois assuntos. Então, vamos fazer um link importante que eu acho que é legal para o nosso público aí, né, quem vai estar nos assistindo entender. A gente entende, eu particularmente entendo. Hoje eu tenho um trabalho também assim, acadêmico voltado ao mestrado, né, voltado à questão de defesa civil e segurança civil. E aí a gente estuda e trabalha muito nessa linha de duas ações assim, potenciais que têm causado essas anomalias. Né? Uma é o caminho da variabilidade climática e o outro é da mudança climática. Qual a diferença disso? O mundo, né, desde que a gente entende ele como mundo, ele está em constante transformação. Né? Então, Bruno, é legal que você é da história, eu também, né, tenho meu pezinho lá da história, a gente já sabe, já ouviu falar, já aprendeu lá no ensino fundamental e médio sobre a Pangeia, lembra? Né? Um único continente que foi, né, separando. Ou seja, o mundo que nós conhecemos hoje, ele está em constante transformação. E essa constante transformação faz com que nós temos ciclos mais quentes, ciclos mais frios, ciclos menos chuvosos, ciclos mais chuvosos, naturais. Isso é a variabilidade do clima. Né? Mas nós temos elementos causados pelo homem, algumas que têm acelerado esses ciclos. Né? Emissão, por exemplo, de carbono. Né? A gente teve aí um período que tinha muita emissão de CFC, que era o clorocarboneto, né? Que eram os sprays, né? Os sprays aerosóis que faziam um dano ali à camada de ozônio. Ou seja, eu estou dando exemplos de coisas que a gente faz como ser humano que acaba degradando de alguma maneira, né, o meio ambiente. E essa degradação do meio ambiente, ela só vai acelerar esse processo de mudança do clima. Então nós temos a variabilidade, que é uma questão natural do clima, são ciclos que a gente passa, e a mudança do clima. E agora trazendo para um recorte da fronteira, né, que foi a pergunta que você, né, me fez. E o que isso tem a ver com a fronteira? Então a gente pode dizer que mudanças de cenários naturais seria a ocupação, né, de áreas, né, que já são áreas, né, de região do próprio mar. Ali já era uma área de praia, né? Uma área de difícil aceitação de uma ocupação. Então, de repente, essa é uma intervenção humana que tem ali, né? Onde você, de alguma maneira, diretamente acaba com a vegetação nativa. Né? Então, você muda aquela dinâmica local. E também há uma questão natural da variabilidade do clima, que o mar ele vai expandir em algumas áreas, né? Recuar em outras. Então, tem esse movimento natural, onde você tem uma área que está habitada, né, vai sofrer esses efeitos. E Macaé tem uma característica de ser serra e mar, né?
Nós temos aqui uma foz do rio Macaé, muito próximo da região da fronteira, descida de sedimentos, teve processo de retificação do rio Macaé nos anos 70, que traz mais sedimento, muda a corrente. Então, Macaé aí é um arcabouço de situações adversas que hoje acaba provocando cenários assim destruidores, como foi o cenário ali da fronteira. E nesse momento, como que está a situação da fronteira? Nós atendemos de sexta-feira, né? Essa ressaca ela começou na sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Nós fizemos ali 80 atendimentos, né, diretamente a famílias, pessoas que a gente precisa realocar. A gente colocou algumas pessoas em abrigo, outras pessoas foram destinadas, escolheram a opção de ir para casa de parentes ou amigos, né? E a gente está, assim, de alguma maneira, trabalhando a evacuação daquela área e demolição daqueles imóveis para que não se ocupem mais esses imóveis, né? Porque a própria dinâmica ali, como eu falei, a dinâmica do mar ali tem mostrado para o próprio morador que antes essa corrente ela pegava da travessa 1 à travessa 6. Em outro momento, ela pegou da travessa 6 à travessa 8. E agora, nesse último evento, ela foi da travessa 8 à travessa 12. Então, olha como isso está aumentando, né? Isso está só aumentando o número de pessoas afetadas também. Então, há essa necessidade real de fazer esse movimento de realocação daquelas moradias. Está tendo resistência dos moradores? Sim, né? Há uma resistência, a gente até entende como natural, pelo vínculo com a terra, pelo vínculo com o local, né? Mas se há assim, subsídios, acho que fortes, e que já provam, né, que aquela área realmente, a primeira faixa, ela precisa ser desocupada, né? O morador tem sentido isso na pele, né? Diretamente todo o ciclo de ressaca. Há uma preocupação porque esse evento de sexta-feira foi a primeira ressaca de um ciclo que a gente acredita que vai até agosto. Então, o primeiro evento aí dentro de 3 meses, né, que podem ter eventos similares. Então, há uma preocupação muito grande em torno disso. Mas é bom também ressaltar que a gente também não estava inerte também a essa situação, né? Nós pegamos num recorte, vamos colocar de 2013 a 2020, um recorte de aproximadamente, né, esse período eu já estava na Defesa Civil, mas não na posição, né, de secretário. Nós pegamos um recorte ali de aproximadamente 10 demolições, né, em 7, 8 anos, né? Demolição de casas. De casas, né? E a gente, né, a partir de 2021, quando a gente chegou com essa responsabilidade, entendendo todo esse cenário, nós fizemos de 21, né, até 2023, 46 demolições, né? Isso aí foi um número que conseguimos avançar bem mais, né, daquilo que era praticado ali naquela região e criar vários vácuos, né, de moradias ali, que hoje a gente percebeu o quanto isso foi importante. Se essas casas não tivessem sido retiradas, nós poderíamos ter problemas maiores. E no Lagomar não teve, não chegou numa gravidade dessa? O Lagomar da fronteira? O Lagomar ainda não está nessa realidade porque Lagomar você tem uma orla que ainda não está urbanizada, então você tem um outro processo. Aqui, falar o nome dos fenômenos, né? Acho que é interessante também, né? Com certeza. Por favor. Aqui você tem um fenômeno da ressaca, ele tem o nome de maré de tempestade, que a gente conhece como ressaca, né? Que já é esse avanço ali direto do mar sobre as casas com ondas com muita energia, né? Já o Lagomar, você tem também os efeitos da ressaca geram outro fenômeno, que é a erosão costeira, né? Essa erosão costeira e não atinge diretamente as residências porque ainda há um distanciamento, né? O que não existe mais aqui na fronteira. Então, Lagomar é um caso que precisa ser tomar algumas medidas ali para que essas residências não se aproximem, né, da área de arrebentação mesmo, né, da área da areia ali da praia e que se preserve, né, a vegetação nativa ainda já existente, que se preserve a via pública, né, ainda existente. Então, por isso que é um cenário diferente, porque está tendo a erosão costeira que ela está afetando basicamente a via pública, ainda não está urbanizada, mas a gente sabe que tem já projetos do governo de urbanização ali daquela área que vão ajudar muito ali a conter assim, né, esse avanço. Tem gente que associa muito a defesa civil, Ju, ao socorro, ao resgate, na hora de tragédia, mas existe um outro lado na defesa civil, que é o da prevenção, né, tanto dos eventos que podem acontecer de forma iminente, quanto previstos para um tempo maior, um lapso de tempo mais dilatado, não tão urgente.
Funciona desse jeito? Vocês têm essa prevenção e também o pós-evento também? Sim. Como é que acontece isso? Sim. Bruno, a Defesa Civil ela trabalha, né, em 5 ações prioritárias, né? Que é a ação de prevenção, ação, né, de prevenção de desastre, digamos assim, ação de mitigação, que é a tentativa da diminuição de desastre, ação de preparação, que é a preparação para quando você percebe que nem sempre é possível prevenir, nem sempre é possível diminuir o impacto, você precisa preparar a população a lidar com aquele cenário afetado. Então você tem esses 3 ciclos primários. Depois você tem a ação de resposta, que é onde entra o que você falou, o socorro propriamente dito, e a ação de recuperação, que é o restabelecimento das estruturas afetadas. Então eu falei para você em 5 fases de atuação de defesa civil que se dão em 2 períodos, Bruno. O período de normalidade. Quando é normalidade? É quando não está acontecendo nada. Que é o período preventivo, né, digamos assim, que é a gestão do risco. Isso a gente entende que é a gestão de risco. E o período de anormalidade, que é quando você já tem um problema instalado, né? Que aí é só a resposta propriamente dita e o restabelecimento disso, que é o período da gestão do desastre. Então, assim, a gente acabou fazendo uma aulinha do curso de defesa civil que a gente aplica com nossos voluntários, né? Dividindo ali a defesa civil em gestão de risco, as ações de defesa civil, gestão de risco e gestão de desastre, né? Com suas 5 fases de atuação. Dá um exemplo prático que acontece em Macaé dessas 5 fases. Um exemplo prático. Prevenção. A ação de prevenção se dá o quê? Nas vistorias preventivas. Toda vez que você vai numa estrutura, avalia uma estrutura, recomenda, notifica que aquilo pode acontecer algo, né, e a pessoa providencia o reparo, né, uma estrutura pública que ela já está com algum certo de vulnerabilidade, se faz uma ação para... Essa é uma ação de prevenção. Né? Uma ação de mitigação, de tentativa de diminuição dos impactos são as ações de monitoramento. Né? Você vai fazendo monitoramento, vai colocando sinalização, né? Sinalizações de que, olha, essa área não pode ser ocupada. Né? Aqui nós temos o sistema de alerta e alarme, nós temos o central de monitoramento que a gente pode emitir alertas antecipados para a população. Isso são um mecanismo de você tentar minimizar, né, mitigar os impactos. E a ação de preparação é fazer com que a pessoa entenda qual é o sentido daquele alerta. É você fazer, por exemplo, uma escola, plano de evacuação escolar, né, assinar as crianças saírem pela rota de fuga, e você dentro da comunidade, trazer a comunidade para perto, conversar com a comunidade sobre aquele risco, levar o conhecimento do risco que a própria comunidade enfrenta, né, se acontecer algum caso adverso, por onde ela tem que ir, o que ela tem que fazer, quando, como. Né? Então são esses exemplos assim que a gente pode dar. Né? Falei ali da fase preventiva, a questão da vistoria, na fase de mitigação, a questão dos alertas, do monitoramento como um todo, na fase de preparação, os treinamentos. Um treinamento de primeiros socorros, por exemplo, já é uma ação direta, né? De você estar preparado a lidar com um acidente. Né? Então, essas são as ações. Ações aí para a segunda parte, digamos assim, das ações. Uma fase de resposta é tirar alguém de uma estrutura colapsada, fazer um socorro, né, propriamente dito, alguém se feriu, se machucou, a gente tem que tirar, fazer uma remoção familiar, né, assistir também com algum benefício, né, um aluguel social, um aluguel de emergência, né, um auxílio pecuniário a algum tipo de calamidade, né, e uma ação de restabelecimento, um exemplo claro, olha, teve uma barreira, fechou uma via. A gente gere esse processo de restabelecer acesso para comunidades isoladas. Não que a gente tenha que ter a máquina necessariamente para abrir, mas a gente que faz a gestão, né, desse tipo de problema, digamos assim, para fazer os encaminhamentos necessários. E fazer muito mais do que isso, fazer os encaminhamentos, é já manter o órgão que executou esse tipo de demanda ciente da possibilidade disso, que isso poderia acontecer, qual recurso que ele ia empregar, por isso que nós fazemos os planos de contingência. Muito trabalho, muita coisa. Eu queria saber se é possível prever os desastres naturais. Hoje, assim, tem modelos que vão prever muitos cenários, né, diferentes. Porque existem desastres que são... Isso pode ser considerado desastre, gente. Também acho que é bom, né, falar isso. Sim. Quando você envolve, né, o abalo de estruturas, né, de bens materiais, pessoas. Agora,
se por exemplo, né, eu sou do Frade, acho que vou dar um exemplo legal lá de cima, lá tem um pico do Frade que todo mundo conhece. Né? Cai lá um raio, né, e acaba tendo um deslocamento de um bloco rochoso lá, daquela operação de pedra, cai lá na parte de baixo daquela pedra. Isso é um desastre? Isso é um fenômeno natural. Então não é um desastre natural. Agora, se ali embaixo, no pé da pedra, digamos assim, né, tivesse diversas residências e atingisse essas residências, aí ia se caracterizar um desastre. Afeta a vida das pessoas. Afeta a vida das pessoas. Então, assim, é possível prever desastres, é possível prever cenários, né, porque o desastre, essa prevenção de desastre envolve também as pessoas expostas, então, assim, às vezes é difícil quantificar o tamanho do que pode ser um desastre, mas hoje é claro que é possível prever cenários, né, de grande potencial para gerar desastres, digamos assim. E prevendo, né, esses desastres, como que a Defesa Civil se prepara para essas enchentes? Vamos supor, enchente que geralmente tem muito aqui, tinha até mais, né, inclusive, aqui na cidade. A gente, assim, a Defesa Civil ela procura fortalecer o seu quadro, né, com o conhecimento, né, das áreas de risco, né, com a estrutura, né, de viaturas, né, equipamentos, né, para a pessoa poder atuar diretamente, porque quando não há mais possibilidade de prevenir, você já tem que fazer a resposta, tem que atuar. Mas quando nós a gente criou também aqui em Macaé o nosso primeiro centro de monitoramento, né, e operações, uma parceria muito bacana com a UFRJ e com a UENF. A UFRJ, né, trouxe para a gente essa tecnologia de estações meteorológicas. A UENF, que tem um laboratório de meteorologia, faz a questão da gestão dos dados também para esses alertas antecipados. Então, nós conseguimos hoje estar preparados no sentido de alertar a população antecipadamente, previamente, conforme vocês devem ter acompanhado alguns cenários, assim, por exemplo, a questão da fronteira. Na quinta-feira a gente já estava emitindo um alerta sobre a ressaca. Isso que eu ia perguntar, existe aquele alerta por SMS? Isso. Tem alguma outra forma ou por enquanto é isso? Hoje, assim, os alertas locais, né, a gente pede muito que as pessoas acompanhem os canais oficiais da prefeitura. Né? Mas a gente tem uma relação com as comunidades também, faz um canal mais direto com as associações de moradores, que são grandes multiplicadores, né, dentro ali daquela micro-região, né, digamos assim. Você consegue chegar a fazer informação chegar rapidamente. Chegar mais rápido. Mas a gente tem um cenário bacana de antecipação de chuvas, né? Aqui em Macaé tem um radar meteorológico também. Então a gente consegue trabalhar assim de maneira mais antecipada, avisando as pessoas, né, de como deve se comportar. E o nosso trabalho é ali, ser a mão amiga, né, da população, né, por uma vez instalado aquele cenário, a gente poder fazer o socorro. O que tem de tecnologia ali, João, que a gente, quando olha as reportagens, sites da prefeitura e jornais em geral, aparece ali o centro de monitoramento da Defesa Civil, com várias telas, vários computadores. O que a gente tem de tecnologia ali que é curioso e é importante que a gente conheça? Ali nós temos produtos oriundos de satélites, né, e produtos oriundos de radares, que nós até há 2 anos atrás não tínhamos a expertise de analisar esses produtos dados pelo Instituto Nacional de Meteorologia, né, pelo INEA, pelo radar aqui do INEA, né, por exemplo. Nós não tínhamos essa capacidade. E aí, como preparar o nosso próprio pessoal, para essa demanda? Nós fizemos uma parceria com o Laboratório de Meteorologia aqui da UENF, e nós formamos os nossos servidores em meteorologia, não uma formação superior, né, em meteorologia, mas nós temos um curso de extensão de 60 horas que foi aplicado, foi intitulado de Meteorologia Aplicada à Defesa Civil. Né? Então foi um curso específico, exclusivo para os fenômenos meteorológicos norte-fluminense. É mais específico mais ainda. Específico ainda. Então nós conseguimos assim aprender muito nessa área. Queria até deixar registrado aqui, ó, um abraço para a professora Juste, né, Maria Gertrude Juste, que é professora, uma referência em meteorologia no Brasil, que muito nos ajudou ali junto com os demais colegas ali professores da UENF. Então a gente aprendeu a lidar com esses produtos e levamos esses produtos, né, que a gente analisa, né, nesses televisores ali para dentro da instituição. Bem como também, né, produtos, né, de análise de dados, né? Então esses dados às vezes vêm numéricos, a gente precisa analisar numericamente. E uma outra veia, né, dessa mudança de mentalidade, eu falo mudança de mentalidade, Bruno, porque quando nós entramos lá, nós queríamos
eu e toda a minha equipe de gestão, né, nosso grande desafio era mudar a mentalidade, né, da atuação da Defesa Civil, sair para um órgão de reativo. Choveu, vamos lá ver o que acontece, né, para ir para um órgão que se antecipe, que avisa a população, que faz a população fechar uma escola, por exemplo. Olha, vai acontecer um fenômeno que a gente precisa liberar uma criança um pouco mais cedo. Vai, né, fazer isso aconteceu há pouco tempo. Então, fazer esse tipo de movimento para a gente ter pessoas mais seguras. E aí a gente tem um programa de gestão também de ocorrências, né, que é um programa até em parceria com o governo do estado, que é o PRODEC, que é o Programa de Gestão de Ocorrências. E temos um programa exclusivo, que é um programa de telemetria, que foi criado exclusivamente para operar as nossas 31 estações meteorológicas que nós temos instaladas em Macaé, né, em parceria com o FRJ. São 31. A gente falou junto. Eu ainda não vi nenhuma. Porque a gente não tem esse olhar, né? Você consegue, assim, uma que é muito fácil as pessoas verem na rua onde estão? Da Defesa Civil, quem passar em frente à Defesa Civil ali, que fica no Novo Botafogo, né, olhar o prédio, um prédio de 3 andares, mas quando ele olhar, né, verticalmente ali o prédio, ele já vai ver uma estação logo ali. A gente não tem esse olhar treinado. Então, né? nós temos assim, e essas estações estão em escolas, né? Foi uma estratégia que nós utilizamos em colocar na escola, porque você envolve o aluno. O aluno, ele participa de um curso de robótica que aprende a fazer um protótipo de estação. E esse aluno se sente inserido dentro desse contexto da cultura de proteção e defesa civil. Então, essa parceria com a universidade, ela dá esse cunho também de pertencimento do aluno à estação, né? O que isso faz sentido? Ou melhor, como isso faz sentido para ele, né? Para o aluno. Ele pertence, olha, isso aqui é importante, esse equipamento lá não é nada. O que é aquilo, professor? É algo que vai me ajudar a minha comunidade na proteção dela mesma. Então, ele já vê isso. E nós temos resultados muito legais. Um professor do Ancira aqui, por exemplo, já pegou os dados dessas estações e fez ali, né? Ele pegou ali um recorte de alguns meses, né? E mostrando a dinâmica da chuva, como isso interfere na dinâmica de aula, como... Então, assim, nós estamos... Esse centro de monitoramento está sendo um campo fértil, né, desses dados para que outros estudiosos, né, peguem esses dados e de repente, né, deem soluções, né, futuras aí para a gente trabalhar a proteção civil aqui na cidade. Cara, eu já fico com um olhar mais aguçado, né? Todo mundo agora vou passar olhando. Vou procurar. Nós temos aqui, nós temos todas as escolas da Serra, né? Se você for lá no Fantina de Melo, por exemplo, no Frade tem uma estação, no Natálio Antunes, né? Natália Salvador Antunes, no Corredor vai ter uma estação. A de Glicéria, ela não está na escola, porque ela tem uma base da Defesa Civil que é logo em frente, aí a gente já optou... Agora eu localizei, ali eu lembro. Aí a gente optou para... Né, tem ali, no Trapiche tem no Covelo Benjamin, aí nós aqui em Macaé nós temos a parceria com a UENF, que já tinha outras estações, então aqui você tem tanto escola pública quanto escola privada, né? Se você for no ativo, você tem estação. Nós temos aqui estação no Colégio Municipal, no Ancira, né? Pimentel, nós temos no Paulo Freire, no Lagomar, nós temos escola no Barreto, escola no Zelita Rocha, no aeroporto. Estou falando algumas escolas assim que, né, são muitas, 31? São muitas escolas, não dá para lembrar o nome variado de todas, né? Então nós temos, mas assim, geograficamente, nós temos estações meteorológicas nos distritos da região serrana, nós temos no Aterrado do Imburo, nós temos na Virgem Santa, nós temos no Novo Botafogo, nós temos na Malvinas, nós temos no aeroporto, nós temos no Barreto, nós temos no Lagomar. Nós temos na Barra, nós temos no centro, nós temos no Miramar, nós temos na Aroeira, nós temos no Morro São Jorge. Ele grava tudo. Nós temos 31. No Bairro da Glória, nós temos na Cancela, nós temos no Novo Cavaleiro, nós temos no Cavaleiro, nós temos em Boa Seca, nós temos no Sana. Norte a sul, ou seja, todos nós os distritos. todos nas áreas que a gente considera de risco, né, e também nas áreas que a gente acha que é de interesse, né, para a gente fazer os monitoramentos. Defesa Civil é uma secretaria, uma ciência já, né? Já podemos considerar que é uma ciência em prática. Eu ia perguntar sobre voluntariado e engajamento das pessoas. Vocês têm um programa? Que bacana, Bruno. Foi bom você perguntar sobre isso, assim, porque a cada dia mais as pessoas querem se envolver como proteger outras e protegê-las, né? E proteger elas mesmas. E a gente faz isso através do programa de voluntário. O programa de voluntário é um programa que acontece, ele tem... É um mês e uma semana, basicamente, de encontro que a gente forma as pessoas. Nós não optamos a opção de que quer ser um voluntário de Defesa Civil? Acesse o link e se inscreva.
Nós não optamos por esse modelo. Nós optamos pelo modelo de que quer ser um voluntário de defesa civil, venha aprender conosco como ajudar as pessoas. Porque ajudar sem saber atrapalha. Nós já tivemos essa... Já chegou nessa fase e nós não deu muito temos certo. essa percepção de experiências, outras experiências, municípios vizinhos também, de outras regiões, que até para ajudar você precisa aprender. E aí a pessoa se cadastra como voluntário, faz um curso de formação que envolve noções básicas de defesa civil, percepção de risco, segurança no lar, prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros e noções de plano de contingência. E aí a gente entende que, além do voluntariado, né, da lei do voluntariado, então a gente entende que ela está pronta a ajudar e vai ser um grande multiplicador ali dentro daquela região, né, que ela atua. Isso fez com que esse programa tenha um reconhecimento nacional. Nós fomos surpreendidos no final do ano passado por uma publicação na página do governo federal falando do nosso programa de voluntários de defesa civil. Pegou a gente de surpresa, aquela surpresa positiva. Poxa, sensacional. Colocando esse programa como uma boa prática de defesa civil a nível nacional. Então isso foi muito legal para a gente ter esse reconhecimento, que se dá muito em função do trabalho da equipe de serviço, da equipe, né, dos agentes de defesa civil, dos técnicos de segurança, de quem é envolvido lá no projeto, né, e de maneira maioral, né, do próprio voluntário, da pessoa que se coloca à disposição para ajudar, para aprender a ajudar. Esse programa é um programa que nós formamos no segundo semestre do ano passado, aproximadamente 120 pessoas. Isso é um número muito grande de pessoas qualificadas de diversos níveis. Ali você tem um técnico de enfermagem, você tem um médico, você tem um engenheiro, você tem o auxiliar de serviços gerais, você tem diversos níveis de diversos quadros que podem colaborar com as ações de defesa civil. São quantas horas o programa? O programa ele vai dar 16 horas. É um programa de 16 horas. Extenso. A gente faz uma vez por semana, né? Aí dá geralmente um mês, uma semana. Agora, nesse segundo semestre, nós vamos abrir uma nova turma. Passo data para vocês estar divulgando. Isso a abre gente também. pode voltar também em outro momento, falar exclusivamente desse programa. Isso vai acontecer, com certeza. Com certeza. Exclusivamente desse programa, que é um programa muito bacana. Eu não posso deixar de comentar do aspecto climático mais importante que acontece no Brasil hoje, que é o desastre no Rio Grande do Sul, e você já ensinou o que é desastre para a gente, já posso chamar de desastre. Qual é a relação que o Macaé está tendo com a ajuda para o Rio Grande do Sul, e como é que você avalia, né, como técnico, a situação que a população passa no Rio Grande do Sul? Então, Macaé, nós estamos contribuindo com as pessoas do Sul, né, com o Rio Grande do Sul, numa frente de uma campanha que nós aderimos com a Cruz Vermelha, e a gente tem mandado muitos donativos. Nós não optamos dessa vez em mandar uma equipe para lá, porque a gente, como eu falei, a gente trabalha por um órgão sistêmico, né? Então a gente consulta a Defesa Civil local, né? Consulta a Defesa Civil federal. E de maneira institucional foi muito mais indicado que a gente fizesse essas campanhas, né, junto com esses órgãos de apoio. E a gente ia fazer como município, mas aí a Cruz Vermelha, que é um grande parceiro, já estava imbuído nessa missão. Nós aderimos e demos assim, um engajamento muito forte. O prefeito, né, a gente tem que agradecer muito a figura do prefeito que abraçou essa causa, deu um engajamento tão grande nessa causa aqui, que a nossa campanha deixou de ser uma campanha do macaense e passou a ser uma campanha da região. Então, assim, o povo macaense é muito solidário, né, agradecer muito todos os doadores, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, muitas empresas estão nos ajudando, e agradecer também os municípios da região, porque hoje, na data de hoje, nós já enviamos 4 carretas para o Sul, né, nessa parceria, e essas 4 carretas totalizam mais de 120 toneladas, né, de donativos, né, e entre eles, né, água, material de limpeza, de higiene pessoal, ração para gatos e cachorro, ração até para animais de grande porte, mandamos ração para cavalo também, e, né, alimentos não perecíveis. Então essa campanha tomou essa proporção, né, tão grande, com esse apoio do chefe do executivo, com esse engajamento nosso junto com a Cruz Vermelha, e a gente tem essa satisfação de estar ajudando o povo do Sul dessa maneira. E quem quiser ajudar, acho que é importante falar sobre isso, né? E quais são os itens mais necessários? Na verdade, tudo, né? Mas água, acredito, produto de limpeza, higiene pessoal. Água, produto de limpeza, higiene pessoal, alimento de consumo rápido, enlatados. As pessoas perderam tudo.
Cindy. Perderam tudo. Eu não tenho um fogão mais para cozinhar. Então, existem alimentos que eles podem ser consumidos frios. Sim. Né? Você abre ali um enlatado, alguma coisa. Então, esses alimentos são alimentos prioritários no momento. Né? Nós não estamos... A gente teve até certo momento uma frente de atuação com roupas. Né? Mas aí a gente recebeu orientação, né, da Nacional do Cruz Vermelho, da Nacional da Defesa. Olha, a região de vocês, né, vamos desviar um pouco o foco da questão de roupa e vamos focar em outras coisas. Então hoje a gente está muito mais envolvido com recebendo água, alimentos de consumo rápido, né, biscoito, enlatados, né, ração animal, material de limpeza doméstica e material de higiene pessoal. Fraldas também é muito importante. Sim. Fralda tanto para criança quanto para adulto, né? São essas demandas que a gente está mais se envolvendo. E aí, assim, a gente tem um ponto de arrecadação, que é a sede da Cruz Vermelha, que fica ali na Francisco Portela 119, né? Que é ao lado ali do antigo hospital da Unimed. Esse é um ponto de coleta. Se for pessoa jurídica, né, eu quero uma doação maior, eu peço que faça contato conosco, né, pode ser diretamente até com a Defesa Civil, pelo WhatsApp, pelo 99-103-4275. Né, e aí a gente organiza uma logística. Por quê? Porque o escritório da Cruz Vermelha, onde a gente está lá atuando com eles, é um local menor. E os maiores volumes a gente já leva direto para o galpão, que é um galpão que a prefeitura disponibilizou, né, que fica aqui na região central também da cidade, e ali a gente recebe esses volumes maiores, já fazendo toda a triagem necessária para destino. Maravilhoso. A gente está chegando no final do podcast. Quanto melhor fica, mais rápido passa. Mais rápido passa. Ju, agradecer demais a sua presença. Assim, queria que você deixasse aqui nesse final uma mensagem, tocasse num ponto que a gente não abordou e que deixasse a promessa de que você volta aqui daqui a uns 4, 5 programas. Olhar para aquela câmera e falar... Prometer que você volta. Exatamente. Para a gente trazer os assuntos importantes. E essa mensagem final que você gostaria de tocar no assunto. Eu gostaria de agradecer vocês assim, pela oportunidade de falar um pouco. Eu acabei falando até de mim também, né? Falei um pouco da minha história. Mas né? É isso. E falei um pouco da minha história pessoal, da minha história institucional. Acho que é legal para as pessoas conhecerem um pouco a gente, o nosso trabalho. Sim. Agradecer esse espaço. Agradecer o espaço de falar sobre Defesa Civil. Eu sou um entusiasta da pasta e da área, né? E a gente não tem tanto espaço assim, de falar quando às vezes não tem nada assim, tão adverso, né, acontecendo. E falar para a população, né, que a proteção da Defesa Civil, que a Defesa Civil tem um grande dilema, né, que a sociedade é organizada na proteção dela mesma. Então, assim, todos nós somos Defesa Civil. Né? Nós não somos um órgão de repressão, né, ele vai lá para te punir, a gente vai para proteger. Então, quando esse conceito está firmado e a população entende isso, o nosso trabalho flui de maneira muito mais tranquila e a gente consegue proteger mais pessoas. Né? Então, além de agradecer, né, pelo espaço, é trazer essa mensagem, né, de que Defesa Civil somos todos nós. Né? E nós precisamos, juntos, né, de mão dada, não deixar ninguém para trás, né, e trabalhar de maneira mais harmônica, né, para a gente salvar e proteger a vida das pessoas. Maravilhoso, aprendi muito, Cindy. Eu também. Muito obrigada, tá? Volte sempre. Eu falo muito, né? Mas desculpa, só para finalizar, não posso esquecer de mandar um abraço, né? Um agradecimento especial para a minha equipe de trabalho. A gente, assim, de hoje, a gente entende que está fazendo um trabalho que é um trabalho saudável para a população, né? Em muita cidade, quem está lá não está aqui sentado, né? Quem está lá agora no plantão, trabalhando. Então, se a gente Defesa Civil, a parte de coordenação, a parte administrativa, os técnicos de segurança e os demais técnicos que estão lá envolvidos nessa atividade, muito obrigado, né? E deixar um abraço aqui também, né, para minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, que estão assistindo e gostam muito. Muito bom. Muito obrigado, bom. Ju. Abraço a todo mundo da Defesa Civil e nossos agradecimentos por tudo que já fez pela gente. A gente sabe disso. Então, valeu, Cindy. Muito obrigada, valeu. Até semana que vem. Valeu. Vamos dar um tchau para a galera que está assistindo. Tchau, gente. Valeu, gente.